Fala pessoal, como é que vocês estão? Rafael Hotman aqui. Então galera, eu vou começar a fazer uma série de vídeos decidindo aqui e eu vou fazer sobre as equipes, a seleção das equipes 11 ideal dos últimos 33 anos, a partir de 1990. E hoje a primeira equipe, como vocês podem ouvir pelo hino, é o Flamengo. O Flamengo dos últimos 33 anos. Como é que será que é essa escalação do Flamengo? Tem os 11 melhores? Tem jogadores que podem compor essa seleção? Tem. Começando pelo gol. A disputa no gol fica entre Diego Alves e Júlio César. O Júlio César que jogou 275 jogos pelo Flamengo ao todo. 275 jogos. Entre o período de 97 a 2004, quando ele saiu para o Chievo, e depois foi para a Inter de Milão. O Diego Alves, que agora está no Celta de Vigo, jogou 216 jogos. Entre Júlio César e Diego Alves, o goleiro é o Diego Alves, pelos títulos muito relevantes, apesar de ter perdido a posição recentemente para o Santos. O Diego Alves é considerado para um dos melhores goleiros da história do Flamengo, se for levar de 90 para cá. Então, Diego Alves é o goleiro. Lateral direita, disputa entre Rodinei, que jogou 223 jogos pelo Flamengo, fez 9 gols, mas ele não ganha a vaga é de Leonardo Moura, jogou 506 jogos pelo Flamengo, marcou 47 gols. Sim, 47 gols. Leonardo Moura, que fez num período muito conturbado no Flamengo entre 2005 e 2014. Ele saiu do Flamengo e basicamente depois passou para o Grêmio, onde ganhou a Libertadores, jogou muito, mas no Flamengo é considerado um dos grandes laterais, pós-Leandro inclusive, que passou pelo clube. Então, Leonardo Moura é o lateral direito do Flamengo. Acho que diferente do Leonardo Moura, não tem lateral direito melhor. A zaga vai ter uma treta, porque vai ter um zagueiro que vai ficar de fora, eu vou falar quem é, falar as menções. A menção honrosa da lateral da zaga vai ficar entre Rodrigo Caio e o Ronaldo Angelim. O Rodrigo Caio, eles jogaram muito no Flamengo, como o Ronaldo Angelim, ganhou brasileiro. O Rodrigo Caio ganhou 2 brasileiros, mas acabou perdendo posição. Ronaldo Angelim também, e apesar de tudo, eles terem sido grandes jogadores, eles perdem a vaga para Júnior Baiano e o zagueiro Juan. O zagueiro Juan do Flamengo jogou mais de 300 jogos, ao todo 326 jogos, e marcou 32 gols. O Júnior Baiano, 288 jogos e 29 gols. O Rodrigo Caio jogou 130 jogos, marcou 6 gols. O Rodrigo Caio tem se machucado muito recentemente. E o Ronaldo Angelim jogou 275 jogos e marcou 16 gols. Então, a zaga composta por Júnior Baiano e Juan. Lateral esquerda, diferente de todos, que todo mundo sabe, vai ser o Felipe Luiz. Felipe Luiz, 157 jogos pelo Flamengo e 4 gols, mas fez parte de umas eras mais vitoriosas do Flamengo, titular incontestável. Ele que não perde a posição, mesmo o pessoal às vezes questionando ele, joga pra caramba. E quem é menção honrosa é o lateral esquerdo, Juan. Jogou entre 2006 e 2010 no Flamengo, 250 jogos e 31 gols pelo Flamengo, Juan. Volantes, uma disputa muito boa, e o primeiro volante escolhido é Renato Abreu. Quem vai ficar de menção honrosa vai ser o William Arão. Renato Abreu jogou entre 2005 e 2007, ele saiu para os Emirados Árabes, voltou em 2010. Jogou o Renato Abreu 260 jogos, 72 gols, será a grande maioria deles de falta. O William Arão jogou 371 jogos pelo Flamengo, marcou 20 gols. Renato Abreu é a escolha de volante. Renato Abreu, um volante completo, sabia tocar, sabia finalizar, fazia gol como poucos ele fazia gol. Então, Renato Abreu é a minha escolha. E aqui eu vou jogar com 3 meias atacantes. Aqui eu já estou basicamente ferrado, porque eu vou ter que escolher entre os 4 principais meias do Flamengo na história: Dejan Petkovic, Diego Ribas, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E para dar uma mesclada, os meus 3 meias são Petkovic, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Diego Ribas vai ficar de fora, vai ficar como menção.
Diego Ribas, que jogou ao todo pelo Flamengo 289 jogos e marcou 42 gols. Agora os titulares, que são, começando pelo Dejan Petkovic, 197 jogos, 56 gols pelas passagens que ele teve entre 2000 e 2002, aí voltou em 2009, 10, aposentou em 2011. Arrascaeta, 205 jogos e 53 gols, um dos principais meias que o Flamengo contratou em 2019, podemos dizer assim, um dos principais meias da equipe e ainda é destaque, apesar de estar em baixa hoje em 2023, mas é o principal jogador do Flamengo ainda, chegou em 2019. Everton Ribeiro, 341 jogos e 42 gols, muito bom Everton Ribeiro, foi para a Copa do Mundo merecidamente, acredito até que o Everton Ribeiro poderia ter ido para 2014 e 2018 para a Copa do Mundo, ele poderia disputar tanto pelo Cruzeiro, tanto pelo Flamengo, o Everton Ribeiro. Outra menção honrosa aqui é o Sávio, que apesar de jogar de ponta, eu vou botá-lo aqui de meia. O Sávio, que é outra menção honrosa, jogou pelo Flamengo 217 jogos e marcou 86 gols. O Sávio, que é da base do Flamengo, revelação do Flamengo, baita de um jogador esse Sávio. E agora os atacantes. Eu já vou avisando que a dupla de ataque, apesar de toda a mística, tudo, vai ser Romário e Gabriel Barbosa. Romário e Gabriel Barbosa, menção para Adriano, Obina e Bruno Henrique. O Adriano jogou pelo Flamengo 92 jogos e fez 45 gols. O Obina, 183 jogos, 46 gols. O Bruno Henrique, 186 jogos e 79 gols. Essas são as menções honrosas, porque diferente de Romário e Gabigol, não pode ficar de fora. Romário, 215 jogos e 184 gols pelo Flamengo. E o Gabigol, Gabriel Barbosa, 212 jogos e 142 gols pelo Flamengo. Então, repetindo o time: Diego Alves, Leonardo Moura na lateral direita, Juan Júnior Baiano na zaga, Felipe Luiz na lateral esquerda, Renato Abreu como volante, mais marcador, Everton Ribeiro, meia esquerda, meia direita, Arrascaeta, meia esquerda e Petkovic centralizado, ataque Gabriel Barbosa recuado para trás e o baixinho Romário como principal atacante do time. Quem seria o técnico desse time? E aí é muito complicado, e eu vou falar que teve os melhores resultados e os melhores números. Vai ser Jorge Jesus. O Jorge Jesus vai ser o técnico desse time, e com esse time ele ganharia muito. Não tenho dúvida. Renato Abreu faz gol, passe de classe do Petkovic, Romário e Gabriel Barbosa sendo decisivos, Everton Ribeiro e Arrascaeta jogando muito, tendo Mazar com o Júnior Baiano, que é fortão, aquele cara cascudo mesmo. O Júnior Baiano batia, e a classe de eterno do Juan. Leonardo Moura, um lateral ofensivo, mas que sabia defender da mesma maneira que o Felipe Luiz. Deixa nos comentários quais seria a sua seleção do Flamengo, seus 11 de 90 até 2023. Deixando claro de novo que é de 1990, por isso que o Zico não entrou, que o Zico está nos anos 80 pelo Flamengo. Entenderam? Então é de 1990 até agora. E teve muitos jogadores que eu deixei de fora. Marcelinho Carioca, que jogou mais de 200 jogos pelo Flamengo, fez um monte de gol e ainda ganhou títulos. Só que eu acho que esses jogadores são mais relevantes. Se eu fosse mudar uma posição, mesmo falando sério, eu mudaria a posição de meio e botaria o Marcelinho Carioca. Aí fica entre vocês, se vocês preferem Marcelinho Carioca ou Petkovic no meio. Se eu fosse mudar, eu botaria Marcelinho Carioca. Tem ainda o Paulo Nunes, entre outros jogadores. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo no Facebook, Telegram e WhatsApp, compartilhe no Twitter e no Instagram também. Me siga nas redes sociais, @Rafa Hatman, Instagram, Rafa Hatman no Twitter, Rafael Hatman no Instagram e Rafael Hatman no Facebook. Falou, pessoal, fique com Deus. Até mais.